Fundação do Palestra Itália. Bom, a fundação do Palestra, ela acontece por causa da presença de dois clubes italianos aqui em São Paulo. O que acontece? Em 1913, o futebol paulista ele tinha uma liga só, que era a Liga Paulista de Futebol. Só que devido a alguns problemas internos na administração do campeonato, o Clube Atlético Paulistano ele saiu da liga. E ele fundou a Associação Paulista de Esportes Atléticos. E ele conseguiu levar com ele a Atlética das Palmeiras, e o São Bento e o Mackenzie, que eram clubes importantes para a época. Então nós ficamos com dois campeonatos. O campeonato da Liga Paulista de Futebol, que tinha o Germânia, tinha o Internacional, tinha o Ipiranga. Em 1914 a ideia deles era o quê? São Paulo era uma mini Nova York naquela época. São Paulo tinha muito europeu naquela época. E dentre as várias colônias europeias que moravam aqui, italiano, português, espanhol, alemão, francês, escocês, entendeu? Entre muitos dessas colônias, a maior era a italiana. A maior colônia era a italiana em São Paulo. E aí eles tiveram a ideia de trazer dois times italianos para fazer um barulho grande no futebol daqui. E a Liga convidou primeiro o Torino. Quem teve a ideia inicial foi a Liga Paulista. E eles convidaram o Torino para vir jogar aqui. Quando a Appia ficou sabendo disso, eles entraram em desespero lá, mas eles conseguiram fazer uma coisa melhor, porque eles trouxeram o Pro Vercelli. O Pro Vercelli, o Torino, em 1914, ele não tinha sido campeão italiano ainda, não tinha nenhum título. E o Pro Vercelli já tinha acho que uns 3 ou 4, pelo menos uns 4 ele já tinha. E o Pro Vercelli, além de ter pelo menos, porque ele, ao todo ele ganhou 7 campeonatos na história, o Pro Vercelli. O último foi 100 anos atrás. Mas até 1914 ele tinha vencido acho que já 4 campeonatos lá. E ele tinha pelo menos uns 5 ou 6 jogadores que jogavam na seleção italiana. Então, o pessoal da Appia, que era ligada ao jornal Estado de São Paulo, porque eles eram ligados ao pessoal do paulistano, eles eram... o grande benemérito da vida do paulistano era a família Prado, que eles eram ligados à agricultura e ao café. E o jornal Estadão era isso, era ligado a essa turma. Quem era ligado ao comércio era o Correio Paulistano. E aí o que acontece? O Estadão começou a publicar que ia vir a esquadra representativa italiana. Eles não queriam falar que era azzurra, porque não dava para falar que era azzurra. É. Então eles fizeram um jogo de palavras para tentar falar que era... para passar uma falsa impressão de que estava vindo a seleção. E não era. Era o Pro Vercelli. Mas colou. Essa tática deles colou. Os jogos do Pro Vercelli lotaram. Os jogos do Torino também, mas os do Pro Vercelli encheram mais. E aí os dois times fizeram muito sucesso aqui. E aí o que aconteceu foi que num belo dia, os dois clubes participaram de eventos sociais em São Paulo. Eles foram convidados a conhecer a cidade. Cada um levado pela sua liga, tá? Então o pessoal da Appia fazia uma programação com o Pro Vercelli para ir conhecer o Museu de Ipiranga e conhecer não sei o quê. E o pessoal da liga fazia o mesmo com o Torino. Eles levaram o Torino na faculdade de Direito, e boa parte dos jogadores do Torino eram estudantes de Direito, entendeu? Eram jovens, então eles davam Direito lá em Turim, levaram, eles deixaram uma carta para ser aberta 100 anos depois, abriram a carta em 2014. Ah, é? Abriram a carta, foi bem legal. E aí o que acontece? Num desses, o diretor do Torino era ninguém mais, o diretor, um dos diretores do Torino que acompanhou o Torino aqui no Brasil era ninguém mais, ninguém menos do que o Vittorio Pozzo. O Vittorio Pozzo, 20 anos depois, nos anos 30, ele foi o técnico da Itália nas 2 primeiras Copas do Mundo. A Itália ganhou 4 Copas, né? 34, 38, 82 e 2006. Ele era o técnico dos títulos de 34 e 38. E em 1914 ele era dirigente do Torino. E ele acompanhou o Torino aqui. E aí foi oferecido um almoço para o Torino no Círculo Italiano. E o pessoal da Matarazzo que ofereceu. E aí o Vittorio Pozzo chega e fala pro pessoal da Matarazzo ali, fala, ó, meu, tem tanto italiano em São Paulo, que aqui mais parece Nápoles do que uma cidade brasileira. E aqui nós temos o time dos alemães, que é o Germânia, tinha um time chamado Lusitano naquela época, a portuguesa não tinha sido fundada.
Tinha um time chamado Lusitano. Então tinha um time de alemão, um time de português, tinha um time de inglês, que era o SPAC, do Charles Miller. Tinha o time dos católicos, que era o São Bento, ali do Mosteiro de São Bento. E tinha o time dos protestantes, que era o Mackenzie, que é a Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Pô, só não tem de italiano. Por que vocês não criam um time para jogar o campeonato? Essa foi a frase que ele falou. Olha aí. E aí, quem tava nessa reunião? Porque trabalhava na Matarazzo. O Luigi Cervo. O Luigi Cervo tava lá porque ele era funcionário do Matarazzo. Ele era funcionário do escritório do Matarazzo. E ele tava na reunião. E aquilo acendeu a ideia na cabeça dele, porque ele era um cara que amava esportes. Ele já tinha sido sócio do Spéria e ele era associado na época do Internacional da capital. Tinha um time aqui em São Paulo chamado Internacional, que era preto e vermelho. Mas estilo Milan, o Atlético do Paraná, na vertical a listra. E o sonho do Cervo era ser jogador, entendeu? Mas o Cervo nasceu para ser dirigente. Ele nasceu para ser jogador, ele nasceu para ser dirigente. E aí ele reuniu um pessoal lá da Matarazzo e eles procuraram o pessoal do Spéria para tentar criar um departamento de futebol dentro do Spéria. Para quem não sabe o que é o Spéria, o Nery conhece, o Spéria é aquele clube que fica ali na Ponte das Bandeiras. O Spéria foi o primeiro clube esportivo italiano fundado no Brasil. Não foi nem o Palestra, nem o Cruzeiro, nem... O primeiro clube esportivo de italianos fundado no Brasil é o Spéria. Só que o Spéria, como ele ficava ali na margem do Rio Tietê, onde hoje é a Ponte das Bandeiras, né? Naquela época eles chamavam de Ponte Grande. Depois que fizeram a reforma e colocaram as bandeiras, virou Ponte das Bandeiras. Aí o que aconteceu, Nery? Eles procuraram, e a diretoria do Spéria ajudou a recepcionar o Torino e o Provercelli aqui, eles ajudaram. Eles tinham um presidente chamado Marcellino Marcello. Eles ajudaram. Só que aí esse pessoal do Matarazzo foi lá no Spéria, todos eles capitaneados pelo Luigi Cervo, para criar um departamento de futebol no Spéria, e o Marcellino Marcello não topou. O presidente do Spéria não topou, porque ele achava que, como o futebol estava crescendo muito rápido no Brasil, ele achava que o amor pelo futebol ia matar o amor pelo remo. Então eles não quiseram criar um departamento de futebol lá e criar um time. Aí o Luigi Cervo e o pessoal da Matarazzo, eles saíram lá do Spéria, e ele tinha um amigo jornalista, que era o Vincenzo Ragonetti, que na época era um jovem jornalista, começando a carreira dele. Ele explicou a situação e falou, então vocês vão ter que criar um clube do zero. E aí ele publicou uma carta no Fanfula dizendo que o pessoal ali capitaneado pelo Cervo queria criar um clube de futebol e quem quisesse, entre os italianos ali, apoiar a criação do clube era bem-vindo. Eles se reuniram, depois que a carta foi publicada, eles se reuniram no dia 19 de agosto de 1914 para uma reunião. E apareceu gente achando que a fundação do clube ia ser só de um clube social. E não um clube social e de futebol. Porque o Palmeiras é as duas coisas, né? Os outros clubes também são. O Corinthians também é, o São Paulo entendeu? É clube de futebol, mas tem a parte social. Só que nessa reunião apareceu uma galera ali achando que ia ser só o social. E aí não teve acerto. Eles jogaram para a semana seguinte. E aí na semana seguinte, o pessoal da Matarazzo, junto com esportistas do Spéria, que gostavam de futebol, mas que ouviram não lá, também se juntou, e mais o jornalista Vincenzo Ragonetti, e fundaram o Palestra Itália em 26 de agosto de 1914. E aí o Palestra passa os primeiros 4 meses realizando treinos, né? Ali na Vila Mariana, na Rua Major Maragliano, onde foi o primeiro campo. O primeiro campo do Palestra era lá. E ele foi testando jogadores. A diretoria ia testando associados que queriam ser jogadores, até conseguir montar um time com o objetivo... Porque o objetivo era 2 coisas do clube. O primeiro objetivo era representar a colônia italiana. Era ser um representante oficial da Itália em São Paulo. E o segundo era um time competitivo. Era um time bom, um time que lutasse por títulos. Então eles passaram fazendo testes com vários jogadores que foram aparecendo ali.
E só acertaram a mão a partir de 1915, né? Só acertaram a partir de janeiro de 15. Por isso que o time é fundado em 26 de agosto e não tem nenhum jogo oficial disputado até O primeiro dezembro. jogo oficial foi em... Foi o de janeiro de 1915 contra o Savoia.